Olá, seja muito bem-vindo! Neste vídeo, eu vou falar sobre autocuidado, que é cuidar de si mesmo. Mas eu vou falar de um autocuidado que vai além do cuidado do corpo, da estética. A gente vai ver formas de autocuidado que são mais do que fazer skincare e comer alimentos orgânicos ou integrais. Claro que tudo isso é importante, só que existem outras coisas que muitas vezes não são ditas ou não são vistas como um autocuidado. Talvez esteja faltando um pouquinho disso para que você possa se sentir melhor, mais leve e gostar mais de si. Então fica comigo até o final do vídeo para ver essas formas de autocuidado. Se você ainda não é inscrito no meu canal, já fica esse convite. Eu sou psicóloga e sempre tento trazer conteúdo sobre psicologia e saúde mental que possam te ajudar no dia a dia. E se você gosta desse tipo de conteúdo, como o autocuidado, já deixa seu like no vídeo, assim eu sei que esse assunto interessa. Esses dias eu vi na internet essa frase: autocuidado é uma forma de amor consigo mesmo. E eu penso que de certa forma é, porque para que a gente possa cuidar de algo, a gente precisa se importar com isso. A gente precisa minimamente se importar com alguma coisa para poder cuidar disso. E eu penso que com autocuidado é parecido. Se nós nos gostamos, nós vamos procurar formas de nos cuidar. Isso é ter respeito consigo mesmo, concorda? Só que muitas vezes não é isso que acontece na prática. O Jordan Peterson, que é um psicólogo e autor canadense, fala sobre isso no livro e nas palestras dele. As pessoas acabam cuidando melhor dos outros, inclusive dos seus pets, do que de si mesmo. Para entender um pouco melhor o raciocínio dele e do porquê nós temos o dever e a obrigação de nos cuidar, eu recomendo a leitura do livro 12 Regras para a Vida, especialmente da regra 2. Cuide de si mesmo como cuidaria de alguém sob sua responsabilidade. Nessa regra 2, o Peterson explica uma coisa que é muito importante você ter em mente. Nem tudo que a gente precisa fazer para se cuidar é o que a gente gosta ou tem vontade de fazer. Também não é necessariamente o que vai nos deixar feliz na hora, mas são coisas que vão ser boas para nós. Pensa comigo. Você pode ir no salão, fazer vários procedimentos, mas no outro dia, quem vai lidar com você, com o seu interior, é você mesmo. E é por isso que a gente precisa falar desse autocuidado, que é de dentro para fora, e não só do externo, daquilo que é visível aos olhos. Então, a primeira forma de autocuidado que eu quis trazer aqui é saiba dizer não. Já vou explicar o porquê disso. Eu já conversei com várias pessoas, tanto na terapia como na minha vida pessoal, que têm dificuldade de se impor. Acabam aceitando coisas que, no fundo, não queriam. Talvez você conheça alguém assim. Isso é complicado porque você acaba gastando o seu tempo, a sua energia e o seu foco nas coisas do outro. E como tempo, foco e energia são coisas limitadas, pode acabar faltando para ti, para as tuas coisas. Sem contar que todos nós temos nossos limites, as nossas inseguranças. E quando a gente permite que outras pessoas ultrapassem esses limites, a gente acaba machucando a nossa própria autoestima, diminuindo o nosso valor. Por isso que é muito importante trabalhar algo que na psicologia a gente chama de assertividade, ou seja, conseguir exercer ou defender os seus direitos, como, por exemplo, dizer não, sem ter uma postura agressiva ou vitimista. Tem pessoas que na hora de defender os seus direitos ou de dar a sua opinião são muito agressivas, acabam machucando, ou então são mais submissas e acabam sendo manipuladas. A assertividade é o caminho do meio, nem tanto para um lado, nem tanto para o outro. Se você quiser saber mais sobre como ter essa assertividade, comenta aqui embaixo do vídeo, eu posso trazer mais conteúdo sobre isso. O segundo ponto que eu considero super importante no autocuidado, especialmente considerando que estamos nos encaminhando para o final do ano, é se permitir descansar. Dar pausas, reduzir a intensidade e respeitar o equilíbrio do corpo. Muitas pessoas sentem dificuldade em conseguir reduzir o ritmo. Trabalham com tanta intensidade que mesmo quando entram de férias, não conseguem sentir que de fato estão de férias, sabe? Isso já aconteceu com você? Por isso que eu falo de dar pausas, de reduzir a intensidade. É claro que você vai avaliar se isso não vai comprometer os seus objetivos, as suas metas, mas, na medida do possível, tenta levar as duas coisas, a produtividade, a performance e o descanso. E se dê permissão também para viver outras experiências novas fora do trabalho. Só que tem um detalhe, não leva isso como uma imposição.
Do tipo, eu tô de férias, agora eu tenho que conseguir relaxar. Tem uma reportagem sobre isso que saiu no site da BBC. Em português, o título da matéria é Por que ter muito tempo livre pode ser tão estressante? Se você tem alguma dificuldade com isso, a leitura pode ser interessante. Eles citam algumas pesquisas sobre o assunto e fazem algumas recomendações. E dito isso, quando se sentir cansado, avalie também que tipo de cansaço é esse. Talvez você me diga, é do trabalho. Mas é possível que nem tudo sobre o teu trabalho te deixe cansado. Então, que tipo de coisas estão te cansando? Existe algo que pode ser feito para melhorar isso? E o outro lado também. Que coisas que te animam? Que coisas que te deixam empolgado no trabalho? Você tem conquistas? Você sente realização? Porque talvez os momentos de cansaço ou de tédio sejam pequenos frente às coisas boas. A gente também não pode esperar que coisas muito boas ou valiosas venham sem esforço. E seguindo, a terceira forma de autocuidado que eu gostaria de trazer é ter momentos de silêncio. Eu já tenho um outro vídeo falando sobre a importância do silêncio e de algumas vantagens de se ficar em silêncio. Eu vou deixar passando no card se você quiser assistir depois. Mas aqui eu quero destacar a importância de se permitir pensar, refletir, analisar vários pontos da vida ou daquilo que estiver te incomodando. Sair um pouquinho desse jeito automático de simplesmente ir fazendo as coisas do mesmo jeito, do jeito que dá. E isso tudo é difícil de ser feito em meio a um turbilhão de coisas. Então pode ser interessante se afastar um pouco, ficar um pouco sozinho por alguns momentos e abrir um espaço interno para refletir. Você não precisa falar essas coisas para ninguém, mas é importante ter essa conversa consigo mesmo. A forma de autocuidado número 4 é ter constância. Fazer as coisas que você prometeu a si mesmo que iria fazer. Eu sei que é um pouco estranho a gente falar disso como sendo uma forma de autocuidado, mas eu acho que com a explicação vai ficar mais claro. Pensa nesse exemplo. Você tem um amigo que promete, que diz que vai fazer coisas com você, mas no final das contas ele nunca aparece. Ele diz que vai te ajudar, mas quando chega a hora, não pode. É chato, né? Agora imagina quando você é essa pessoa, e não só com os outros, mas com você mesmo. Você diz que vai começar a se exercitar, mas no fim das contas não começa. Diz que vai arrumar a bagunça do seu escritório, mas acaba fazendo outras coisas. Concorda comigo que isso é cansativo? No fim das contas, você pode chegar à conclusão de que é melhor nem pensar em coisas novas porque você igual não vai fazer. Acaba que a sua palavra perde valor para você mesmo. Poxa, e como fica a autoconfiança, a autoestima? Que avaliação que você vai fazer de ti mesmo? Desse jeito, dificilmente vai ser um tom positivo, agradável. Por isso que é tão importante ter constância. Quando for começar algo, continuar. Fazendo isso, você vai mostrando para você que consegue, mesmo com dificuldades, com cansaço, com tédio, você consegue fazer as coisas que disse que iria fazer. E assim você vai desenvolvendo seu senso de autoeficácia, a ideia de que sim, eu sou capaz de fazer as coisas. A próxima forma de autocuidado tem bastante relação com isso. Se formos pensar no longo prazo, é difícil mantermos hábitos ou atividades por meses ou anos se não tivermos um planejamento. Uma coisa é a gente começar algo por empolgação. A gente tem energia, a gente vai dar um jeito de encaixar essa atividade na nossa rotina. Agora, quando essa empolgação passa, é o planejamento e a disciplina que vai garantir essa constância. Por isso, a última dica é ter pequenas metas, passos pequenos, mas firmes. Se compromete com pouco, alcança isso e vai para uma meta maior pensando naquele objetivo que está lá na frente. É preciso primeiro plantar as sementes para depois colher os frutos. Essa é uma estratégia bastante usada no tratamento da depressão. São estipuladas pequenas metas a serem alcançadas durante o dia, durante a semana. Ao invés de pensar em coisas grandes que demandam muito esforço, isso é quebrado em pequenos passos, porque quando a gente consegue alcançar isso, a gente tem uma noção de progresso, de que a gente está evoluindo. E isso é melhor do que a gente querer encarar algo muito grandioso de imediato e acabar desistindo porque isso exige esforço demais. A gente pode sonhar grande com coisas valiosas, mas para chegar lá a gente precisa de pequenas metas. O que a gente tem que fazer hoje, amanhã, depois de amanhã, na semana que vem, no mês que vem, no ano que vem, para alcançar esse sonho maior? Ninguém te conhece tão bem como você mesmo.
Então você sabe, ou pelo menos você tem uma ideia de quais são as suas fraquezas, os seus defeitos, e ao mesmo tempo você sabe onde precisa melhorar. Então, use essas dicas que eu falei aqui e tente aplicar para você, naquilo que fizer sentido, é claro. E se você ainda não tem esse costume, aprenda a se tratar bem. Ter autocuidado, principalmente com aquelas coisas que você sabe que precisa cuidar. E por que você deve fazer isso? Porque você é importante, a sua vida tem valor. Você pode melhorar a sua própria vida e com isso naturalmente vai estar melhorando a vida das pessoas à sua volta. Aquelas pessoas que dependem de você, que te amam, que convivem contigo. Eu falo isso porque às vezes a gente não tem nem noção de como, ao melhorarmos a nós mesmos, estamos melhorando a vida das pessoas à nossa volta. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Me conte nos comentários, você tem um hábito de autocuidado? O que você costuma fazer? Sinta-se à vontade também para compartilhar esse vídeo com quem você acha que vai gostar ou que precisa. Muito obrigada por assistir até aqui, um abraço e até mais!